Eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje o Cão, no nosso quadro especial Política é Legal, iremos falar do que acabamos de assistir. Bom, como esse já é o segundo episódio, o terceiro, é baseado no O Lulismo no Poder, que basta dar uma rápida folheada e encontrar algo do passado para os dias de hoje. E o episódio de hoje, como você viu aí na chamadinha, essa moça se chama Jamile Fernandes. Vou mostrar para vocês a minha colinha. Tá, aqui a minha colinha, que eu copiei o discurso dela, porque eu não vou falar nada que não seja verdade. Enfim, nada que eu não tenha assistido, nada que eu não tenha checado e rechecado. Então, me assista e faça você também a sua pesquisa. Aconteceu o seguinte, hoje teve a inauguração da Unifesp em Osasco. Ela está até ao lado do atual prefeito de Osasco, o Rogério Lins, e o presidente Lula foi até lá. E ela leu. Enfim, antes de eu falar o que ela leu, e fique para as novidades, que daí caiu até meu queixo, eu falei, não é possível. Tá se confirmando algumas coisas que eu tenho a ideia de que essa geração que nasceu, os Zs que nasceram finalzinho dos anos 1900, bolinha, e começo dos anos 2000, ou eram muito crianças, ou não tinham nem nascido, e não assistiram o que nós, eu sou oitentista, nasci em 80, tenho 44 anos, assistimos. Não uma, mas duas, mas não duas, mas se contar de uma mais várias vezes, mas enfim, já estamos no governo 3 do Lula. Então, para nós, algumas coisas são Lagoa Azul na sessão da tarde. Quem é da minha idade ou mais pegou a referência. Se nasceu nos anos 2000, nem viu sessão da tarde e nem sabe que era, né? Toda vez ver Lagoa Azul. Enfim. Dito isso, hoje eu peguei rapidinho, porque eu quero ir pro discurso e falar do que ela falou, uma matéria do jornal deste livro de 2005, 18 de agosto de 2005, eu sempre mostro, chamada Contradições. Aí aqui eu vou ler aqui um trechinho desta coluna que saiu no jornal, desta data, há 19 anos a gente tá falando. 2005, 18 de agosto. Contradições. A situação do governo é tão instável que todos os seus maiores suportes políticos, sem exceção, inclusive o próprio presidente Lula, tentam se equilibrar entre tendências opostas, reduzindo espaços de manobra e evidenciando fragilidades difíceis de superar, a começar pelos chamados movimentos sociais, que ameaçam ostensivamente com uma suposta capacidade de mobilização para defender o mandato do presidente, que estaria ameaçado não pelas graves irregularidades cometidas, mas por um imaginário golpe elitista. 2005, hein, gente? Tese, aliás, já desmontada pelo próprio presidente, quando admitiu, embora a contragosto, que sérias irregularidades foram cometidas pelo PT e apenas em parte pelo próprio governo que comanda. Vou ler só mais um trechinho, não vou ler a coluna toda não, que daria muita coisa aqui. Enfim, sigamos. Pois essas forças sociais sustentadas por financiamentos estatais e desencadeadas artificialmente... Peraí, Arthur, tá passando a cachorrada agora, não vai dar pra parar. Pois essas forças sociais sustentadas por financiamentos estatais e desencadeadas artificialmente à custa de mobilizações oficialistas mostraram-se insuficientes para mobilizar a opinião pública na primeira grande manifestação que promoveram. Desmoralizadas pela pecha de serem organizações chapa branca, a UNE, a CUT, o MST e outras organizações envolvidas na passeata contra a corrupção e a favor do governo Lula. Perdem-se na própria incongruência do mote da mobilização. Não há maneira de ser contra a corrupção e a favor de quem a promove. Pois bem, por que eu escolhi este trechinho? Porque falar do movimento da União Nacional dos Estudantes. Eu sinto muito que a Jamile, moradora de Osasco, residente de lá, estudante, então aqui ó, Jamile Fernandes, estudante, se ela é estudante da faculdade, eu já
estimo, se ela está no último ano, se ela acabou de se formar, se ela vai se formar, vamos colocar 23, 24 anos? Então ela é nascida provavelmente em 2000, 99, 2000, 2001, dentro desta casa. Não encontrei a idade dela, mas o nome dela é Jamile Fernandes. Ela disse hoje com o presidente lá em Osasco. Aspas, eu vou ler um trecho do que ela disse. E eu ouvi várias vezes ela falando para reproduzir, então presta atenção aí um segundinho. Depois de muita luta e 14 anos de espera, finalmente estamos presenciando a inauguração oficial de apenas metade de um novo campus da Unifesp, aqui em Quitaúna, que é um bairro lá de Osasco, o qual foi aguardado ansiosamente por toda a comunidade acadêmica. Continua. Em uma celebração com a presença do excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é necessário reforçar que as obras do campus não estão completas. Ainda nos faltam, desculpa, eu não quero nem rir, gente, o auditório, o prédio da biblioteca e os anfiteatros. 3 pontinhos, continua. Aí eu falei, bom, se você assistam, eu vi pelo canal oficial do governo, tá? Gente, é ótimo assistir isso. Você vai falar, não, Samantha, eu sou de direita, não tem essa. Assista porque daí você vê, aí você vê o prefeito atrás, você vai falar, nem sou de Osasco, eu também não. Mas você vê o prefeito, pelo menos você vê a cara dela depois, quando o presidente vai falar outras coisas mais. Você vê a primeira dama, a Janja, você vê o próprio presidente falando e você vê a plateia aplaudindo. Parece que não escutaram, porque aplaudem justamente quando ela fala. Ela aproveitou o ensejo de estar falando e ela estava nervosa, que daí eu analiso outras coisas também, mas ela estava nervosa quando ela fala metade de um novo campus. Esperou 14 anos e a galera aplaudiu, quer dizer, 14 anos e você está recebendo um campus que não está completo. Bom, o presidente até deu uma coçadinha assim na orelha e falou, tipo, acaba logo de falar, porque não era se esperado. Mas enfim, não vou entrar aqui nos quês do porquê não era se esperado, que ela era uma menina, mulher, estudante falando, enfim, já tá com uma cara constrangida. Assiste, gente, aqui não é canal de recorte e cola, é um canal literário, eu falo de livros, mas este quadro é a parte. Pois bem, aí eu fui fazer uma pesquisa, e tá aqui, eu vou entregar para vocês em primeira mão, né, no sentido, eu descobri agora, então quero que vocês saibam, principalmente vocês, cidadãos e cidadãs osasquenses, porque, de novo, haverão eleições já já. Aí eu falei, né, por que ela frisou 14 anos? Aí eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiz simples assim, gente, tá aqui uma folhinha, não vou nem mentir, mas eu já até decorei, porque eu já até vi a cara do povo tudo abraçado, eu falei, gente, não é possível, não é possível. 2024 menos 14 dá que 2010. Quem estava na presidência em 2010? A Dilma. A Dilma. Então, se tá esperando 14 anos, minimamente desses 14, a gente teve 10, 11, 12, 13, 14... Mas você vai falar, a Dilma entra em 11. 10 então era o próprio Lula, se a gente for fazer essa conta, né? Porque a eleição foi em outubro de 10, em 11 a Dilma toma poder. Então a gente ainda tá falando do próprio governo Lula, que é o quê? O lulismo no poder. Minha vontade era de falar, nossa, Jamile, que pena, né? Que você não fez uma pesquisa antes de votar, porque você ia ter visto quantas obras inacabadas tem por aí. Enfim, vai ficar para outro momento, BNDES e obras, enfim, como eu disse, né? Lagoa Azul. Aí eu falei, bom, se fosse então pegando Dilma, que nem é o caso, também seria outra petista, sucessora do próprio Lula, que fez a campanha da Dilma. A gente teve 6 anos desses 14 que ela menciona de PT no poder. E daí para não entrar no... Tá, daí foi empichada, aí entrou Temer, depois entrou Bolsonaro, enfim, para, né, essas coisas aí todas, para todos os efeitos em 2010 era o próprio Lula na transição para a própria Dilma. Na conta dessa, depois de muita luta e 14 anos de espera. Então, quer dizer, estavam lutando com o próprio governo que está lá, que entrega o negócio pela metade. Não me contentei com isso, peguei o telefone e falei, deixa eu ver quem era o prefeito ou a prefeita de Osasco, né? Não sei, conheço lá. Quer dizer, conheço. E por conhecer, desde 2002 não piso mais lá e é promessa minha pessoal, não pisarei de novo. Mesmo você faça muito bom, já tá tocando ali na fronteira, não atravesso mais com a cidade. Motivos pessoais mesmo. Mas isso não quer dizer que eu queira o mal da cidade ou enfim que as pessoas não saibam. Pois então, que alguém avise a Jamile e fique sabendo de que em 2009 a 2012, né, que eu falei, eu joguei, né, 2010, sabendo quem estava entre 2009 e 2012, mas esse já foi um segundo momento, tá? Porque foi reeleito. Já tinha, essa foi a segunda a reeleição. O prefeito se chamava Emídio de Souza.
nascido em 22 de maio de 59. Não, eu anotei pra gente estar falando do mesmo Emídio. Este Emídio de Souza, ele é também, este é o nome que ele usa na política, o nome dele é Emídio Pereira de Souza. Ele é advogado e político. Aí eu falei, bom, tá bom, né? Então ele foi prefeito nessa época. Deixa eu ver qual era o partido. Adivinha, você aí do outro lado. O prefeito, nesta época, 14 anos, quando a Jamile Fernandes cita que as obras foram aguardadas por 14 anos, o Emídio de Souza era do PT. Mas aqui eu já me corrijo, é do PT. Porque hoje e pro meu muito espanto, porque eu não, enfim, não tô acompanhando a ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fica ali no Ibirapuera, e aqui só um adendo, depois eu lia nos comentários para dar uma explicada de deputado estadual, deputado federal, vereador, farei um vídeo só disso, estou pensando como, para ficar bem mais simples. Mas enfim, Emídio de Souza é do Partido dos Trabalhadores, é do PT, ele está em seu segundo mandato de deputado estadual pelo PT aqui em São Paulo. Deputado estadual, conversa com o governador, só para eu falar assim, trocando miúdos, conversa com o governador, trabalha na Alesp. Vereadores, que são as eleições desse ano, conversam com o prefeito, que ficam nas câmaras municipais. E os DEPs estaduais moram aqui. Aí você vai falar, os deputados federais, não, que eu vou explicar em outro momento. Não é que eles não moram aqui, é que eles vão representar os seus estados em Brasília. Essa é a diferença do deputado federal para o deputado estadual. O estadual reside no estado, em qualquer cidade que seja, e aí quando tem as sessões plenárias é na Alesp. Os deputados federais vão a Brasília, eles trabalham acho que 3 vezes por semana, depois eu confiro isso, mas acho que segunda e sexta não tem sessão, porque daí eles têm que, em teoria, voltar para a sua cidade para reportar os problemas do estado direto lá na Câmara na Câmara Federal, direto para daí os projetos serem aprovados para projeto Câmara Senado serem levados para o presidente, mas isso é para outra hora. Enfim, mas ele é deputado estadual. Então, em teoria, ele tem também ainda que cuidar do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, um dos municípios é Osasco. Surprise, surprise! Se você não sabe, eu não sabia. Aí eu peguei no próprio site do PT Paulista, tem uma coluna do dia 23 de abril deste ano, 2024, dizendo que quem sairá candidato à prefeitura de Osasco nestas eleições, tcharam, suspense para espanto de 0 pessoas, será o próprio Emídio de Souza. Ou seja, a gente vai ter, 14 anos depois, Jamile Fernandes, que fez um discurso muito bonito. E eu sinto muito que a sua universidade foi inaugurada incompleta. Apesar de muita luta, muito esforço, eu nem duvido que tudo isso tenha acontecido. E muito aguardada, ela frisa ansiosamente pela comunidade acadêmica. Pois é, mas a comunidade acadêmica, que são os professores, né, o corpo docente, o corpo discente, não fez esse correlato. E agora, mais então, é para você se atentar que o mesmo prefeito desta época que parou ou não deu continuidade, ou sei lá o que aconteceu, porque essa pesquisa eu não fiz, confesso, de tá parado lá o campus, e hoje ser inaugurado, mas uma inauguração que não é completa, que não é tudo funcionando, porque tá faltando auditório, o prédio da biblioteca, que universidade é entregue sem prédio de biblioteca, e os anfiteatros, mas parece que acho que ela foi quadro, alguma coisa, mas eu parei aqui. E nos anfiteatros, quer dizer, vamos lá, Partido dos Trabalhadores, cultura, não é? Anfiteatro, leitura, não é? Gente intelectual, biblioteca e auditório, não tem? E assim, como que você inaugura um negócio? Inauguração tá pronto. Você não pega a chave da sua casa se ela não tá pronta. Você pode até pegar, mas você tem que depois fazer as arrumações, ou você vai, sei lá, botar um colchão no chão e ficar o resto da vida. E o mínimo tem que ser entregue. Aqui no mínimo de uma universidade é ter biblioteca, o mínimo de uma universidade é ter auditório. Pô, é 1 mais 1, 2. Só que 1 mais 1 é 2 na conta de quem vivenciou já tudo isso. Porque vocês aí de Osasco, eu não voto lá, voto aqui em São Paulo, estão incorrendo muito o sério risco de ter de novo o mesmo prefeito desta época em que a Jamile hoje tão veementemente falou do palco, em que todo mundo lá teve que escutar, porque a plateia aplaudiu, não sei, porque eu falei, por que estão aplaudindo? Estão escutando ela?
mesmo ela falando um pouco nervosa, enfim, né, uma cerimônia oficial, ela até frisa, o excelentíssimo presidente, Luiz Inácio, tipo, vou aproveitar então o ensejo que eu tô aqui e vou falar que tá incompleto, que ele ficou todo sem graça, foi como eu comecei o vídeo. Enfim, aí pra meu muito espanto, ele foi prefeito 2 vezes de lá. Então, 2009 2012, fazer uma conta rasa aqui, 2012 ele sai, aí ele vem ser daqui pra, ele vem ser estadual aqui em São Paulo, beleza, ela não saber isso, porque a lista de deputado estadual é maior, mais extensa, enfim. Mas, aqui, eu tô aqui olhando, né, 2009, 2012, se ela nasceu em 2000, vamos cravar 2000, ela tinha o quê? 9 anos, 12 anos? Como que ela ia lembrar, como que ela ia saber que o Emílio de Souza tinha sido prefeito de 14 anos atrás, e que a Dilma era a presidente, ou o finalzinho do governo Lula, como você preferir, porque dá no mesmo, Partido dos Trabalhadores. E agora, quando as campanhas começarem, as pessoas, né, cantarem, jingle bonitinho pra cá, jingle bonitinho pra cá. Gente, jingle até eu tenho. Você digitar aí, jingle Samanta Constanza, vai sair um que um primo meu me doou da gravadora dele, super legal. Não fui eleita, mas, né, enfim, outros tempos. Outros tempos, era do meu jingle de 2012. Não vou ser candidata, nunca mais, eu já prometi pra mim mesma. E quando eu prometo, eu sempre cumpro, porque me conhece sabe disso. Então, eu não quero mais ser, 2018 foi minha última campanha, mas eu só tive jingle pra uma. Beleza, então jingle qualquer um tenha, aí depende, né? Quanto mais pessoa tem, como eu disse, meu foi de doação, mas se a pessoa tem e injeta dinheiro na campanha, fica cada vez mais bonito. Campanha grande, a prefeitura, ninguém vai trazer, olha, o Emílio de Souza era lá imperfeito em 2010, 2012. Não sei quem irá concorrer com ele, não sei quais são as chances dele ganhar, mas se ele nasceu em 59 e está hoje com seus 60 e poucos anos, tem foto dele abraçando o Lula, tal, das antigas, enfim, é só você entrar também no PT paulista. É que as pessoas têm meio que preguiça de pesquisar isso. E de verdade, o jovem não liga né? Por isso que eu falo, sai da internet, desliga aqui o vídeo, confira esses dados que eu passei e vai ler um livro, vai ler o jornal, não é que seja também jornal, qualquer um, para você poder fazer as suas próprias associações, suas próprias ligações. Hoje o que eu vejo muito é muita rede social e as pessoas têm essa dificuldade. Então, partindo do ponto que Jamile nasceu em 2000, era criança, hoje ela deve ter lá seus 23, 24 anos. E isso que aconteceu. Para não dizer mais também, tá? Para eu parar aqui, mas se eu quisesse asterisco continuar, depois teve mais uma fala do Lula, assim, né? Porque cada vez que ele fala é aquela coisa assim. É que hoje é mais rápido chegar até a gente, enfim. Ele ainda expôs a esposa, assim, né? Vamos lá. Se você for assistir, depois você vai ver um outro trecho em que ele expõe a própria Janja, quando ele fala, porque eu tenho 70 anos, não vou falar em aspas porque eu tô aqui falando. Eu tenho 70 anos, com vigor de 30 e de 20. Perguntem a Janja, que homem polido faz isso com a sua própria esposa? A Janja não tinha onde enfiar a cara, eu fiquei pensando, gente, mas e as feministas, e as petistas, e quem fez o L acha isso? Não é nem defendendo o outro, mas não tem como não fazer comparação com o antigo. Se fosse Bolsonaro, e eu não sou bolsonarista, e se fosse ele falando isso, nossa, ele falou isso, olha que machista, ninguém fala nada. Aplaudem do presidente. Enfim, e aqui está recheado destas pérolas. E tem aqui na playlist um que tá mais ainda, que tá aqui embaixo, que tá caindo essa pilha, mas é A Década Perdida, PT 10 anos no poder. Lá ainda tem mais coisas, porque aqui o foco ainda não são tanto as construções, mas quando você vira assim, aqui é mais mensalão, mais petrolão, mais BNDES, eu vou trazer essas coisas todas. Enfim, hoje eu só queria frisar que, sim, de novo, sinto muito pelo discurso da aluna, que todos agora vão ter que receber a inauguração da obra não finalizada, como ela bem disse, mas que isso não é novidade para ninguém, que já tinha seus 20 anos lá em 2000. E sim, a cara dela também, eu até fotografei, não vou nem mentir, eu fotografei da TV para eu analisar. A cara dela, ouvindo o presidente falar isso que eu acabei de falar em relação a Janja, tipo... E a minha era tipo, fizesse uma pesquisa antes, aí entra naquilo que eu falei no primeiro vídeo aqui, que acho que foi Lula versus Alckmin, que eu dei o nominho. Nós já sabíamos, mas não é assim, que é isso, ou que o Bolsonaro é melhor, ou isso, aquilo outro. Não é este o embate que eu tô tendo aqui. Eu nem tô tendo isso, eu quero que você chegue às suas próprias conclusões. Eu mesmo não sabia que o Emílio de Souza era um deputado estadual aqui de São Paulo pelo PT, não sabia. Vou trazer umas atualizadas dessas, porque esse ano é vereança, então eu tô com foco nos 55 vereadores e vereadoras e qual o prefeito.
Mas ele acabou de ganhar, foi as últimas eleições, foram 22. Então, e aí entra no que eu também falei lá, minha crítica do trampolim. Caso ele, não sei se aqui entra, mas senão ele volta para ser, ele sai agora, né, que ele não pode ser deputado concorrer, entra o suplente, depois volta, enfim, mas que fique então gravado, que todos lá de Osasco saibam este resumo. Tudo isso que ela falou era para este mesmo governo que está aqui. Então, assim, Jamile, pode esperar aí mais 14 anos. E aí, assim, lamentavelmente, eu torço para estar bem errada, para que o governo se corrija, mas não é o que a gente vê quando a gente começa a ler algo assim e vê em retrospectiva este filme B, essa terceira reprise que a gente está assistindo, não é novidade para ninguém. Então, assim, eu sinto muito. Eu passei em frente a essa Unifesp algumas vezes e todo mundo falava que estava parado lá há anos, ninguém soube precisar. Pois bem, Jamile Fernandes precisou hoje 14 anos. Créditos dela, é isso que me fez trazer isso, e sabe então que tudo pode ser repeteco. Já me alonguei, que a ideia deste quadro é ser bem curtinho, uma coisinha aqui lida e algo à tona. Gente, amanhã eu trago a resenha deste aqui, Quando os Skates Forem de Graça. Livro incrível, então não perca. Se você está aqui, assiste meus 2 vídeos de política e de literatura. Se você assiste os de literatura e caiu aqui, ou se você não caiu aqui pela política, dê uma chance aos livros de literatura em que eu faço análises mais voltadas à psicologia, mas eu não deixo nunca de lado a questão política também. Gente, por hoje é isso, para o vídeo subir ainda hoje, sexta à noite. Então, quer se despedir? Ele já sabe quando eu vou me despedir. Vem, Arthur. Até os próximos vídeos aqui do canal dele, nosso, o Cão que Lê. E se você gostou desse vídeo, por favor, não deixa de deixar um like, para ele não ficar com cara triste. Não deixa de compartilhar com seus amigos. Se você mora em Osasco, compartilhe com outras pessoas, para que saibam, né? Porque isso não é uma coisa tão assim divulgada, não é mesmo? Até o cão sabe, não vai você espalhar informação para os seus amigos, enfim, e a quem interesse aí. É isso, gente. Até os próximos vídeos aqui do canal O Cão que Lê.